a comentar uma jurisprudência, é isso? Isso, eu fui... Peraí, deixa eu só iniciar aqui a gravação. Pronto, tá gravando. Senão depois eu esqueço. Assim, eu publico bastante em revistas especializadas, né? Revistas que eu digo não são revistas de conhecimentos no sentido igual Veja, época, né? A revista acadêmica, ela tem outra proposta, são análises de temas jurídicas mesmo, com uma certa profundidade. E eu já escrevi sobre esse tema, pela qual eu fui convidada, para uma revista que é de extratos A1. O que é uma revista de extratos A1, que a gente chama, né? De Qualis A1, chama Qualis. As revistas científicas, acadêmicas como todo, de todas as áreas, elas têm uma pontuação, né? A revista A1 é a melhor revista a se publicar, porque é a revista mais visada, é a top one, assim, do mercado. Então, uma vez eu publiquei sobre esse tema, inclusive foi em 2017 ou 2018, não me recordo mais a data, ou foi o ano passado, tem que ver, tanto texto. E aí eu recebi esse convite, mas possivelmente, como eles têm meus dados, eles me convidaram a novamente escrever sobre esse assunto, né? Porque teve esse acórdão do Gilmar Mendes agora decidido, e me chamaram para comentar. Então, assim, foi uma feliz surpresa mesmo, embora eu já tenha conversado sobre esse tema em um outro artigo que eu tenho publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, que é do mesmo grupo da RT, né? Então, foi bem legal. Essa semana eu tive outro artigo aceito para publicação, que a gente chama, né? Pela Revista dos Tribunais. Então, assim, está sendo uma semana muito intensa, mas também uma semana muito satisfatória, né? Muito trabalho, mas muito retorno também. Então, assim, a gente se sente feliz, né? Quando os resultados vêm, né? É como dizem, né? Como que é? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Às vezes demora, mas sempre vem. Então, é só isso, é só um texto, né? É só isso assim, né? Eu digo, né? É um texto e que eu fiquei muito feliz pelo convite, então estou bem feliz essa semana, inclusive. Parabéns, professora. Obrigada, gente. Né? Penal é a melhor matéria do mundo, né? Junto com o direito constitucional. Então, é isso aí. Pessoal, falando sobre direito constitucional, né? Nós temos que continuar a chamada intervenção federal. Vamos só fazer uma recapitulação de algumas coisas que a gente começou a ver. Na última aula, nós começamos a conversar sobre o tema da intervenção federal. Na verdade, a intervenção federativa, né, como gênero, e aí nós temos a intervenção federal e a intervenção estadual. A intervenção federativa, ela tem como ideia central uma, digamos, minimizar algum problema na nossa federação que esteja acontecendo, tá? Que esteja acontecendo. Lembre-se sempre, eu falei isso um zilhão de vezes, a nossa federação, ou seja, a organização do nosso estado, ela é estruturada a partir do chamada autonomia, ok? Quando eu faço adesão ao pacto federativo, eu acabo dando autonomia aos entes que a compõem. E essa autonomia, que é sinônimo de poder institucionalizado e disciplinado, a gente vai encontrar como fonte desse poder a nossa Constituição. Né? A nossa Constituição, ela vai ordenar essa federação, especialmente por ser uma Constituição do tipo rígida, que a gente chama, né? Que consegue amarrar bem todos os entes federativos. Bem, se a regra é a autonomia, para a gente falar sobre questão de intervenção, com certeza a intervenção ela vai depender de uma situação excepcional, de uma situação grave, tá? De uma situação grave. De modo que, por conta disso, nós precisamos falar em 3 princípios que regem a intervenção federal que a gente viu na última aula. Primeiro, o princípio da não intervenção. Por que princípio da não intervenção? Porque a regra é não intervir, ok? A regra é que nenhum ente federativo entre na esfera do outro, tá? Então, o princípio que vai orientar é o princípio da não intervenção. Por quê? Porque a autonomia é regra, tá? A autonomia é regra, logo, eu não vou falar intervenção. Em princípio, em questões excepcionais, vou falar. O segundo é o princípio da taxatividade, ou seja, muito bem, se a intervenção é exceção
e se de fato ela for necessária, eu só vou intervir nas hipóteses que estão taxativamente descritas. Como assim? Aquelas que estão efetivamente na minha Constituição Federal. Mas, professor, é uma situação grave que pode se assemelhar ao artigo 34. Se encaixa? Olha, professora, não. Então, não. Tá? Não vai admitir aqui uma interpretação extensiva. É um rol que a gente chama de rol fechado, é números clausos, que não vai comportar uma interpretação extensiva buscando a intervenção federal. Professora, mas o problema é sério, como que eu vou resolver? Se vira de outro jeito. Alguma ação, alguma medida vai ter que ser tomada. Mas se não está ali descrito na minha Constituição, eu não vou conseguir encaixar em intervenção federal. E o último princípio que vai reger a intervenção federal é chamado o princípio da temporariedade. Ou seja, a intervenção precisa ser com prazo certo. Por quê? Porque a autonomia é regra. E se eu, de repente, deixar essa intervenção aí caminhar de forma desgovernada, nós teremos, no final das contas, uma ditadura, eventualmente, ou até mesmo uma desorganização dessa federação, tá? Então, os 3 princípios orientadores, eles nos levam a compreender que eu estou falando de uma medida excepcional. Se é princípio da não intervenção, se é princípio da taxatividade, se é princípio da temporariedade, é medida excepcional, tá? Medida excepcional. Agora eu vou projetar minha tela, porque a gente vai precisar pegar aqui os assuntos. Ai, filho. Cadê? Vai, ajuda eu. Aqui, clico aqui. E compartilho a tela. Vamos para as hipóteses, então, de intervenção federal. Hipótese de intervenção federal. Bom, estou compartilhando a tela. Acredito que todos vocês estejam vendo, tá? Estejam vendo. Ok. Olha só. Primeira pergunta. Quem é que vai decretar intervenção federal? Então, nós falamos das características e princípios. Antes de entrar nas hipóteses, quem decreta a chamada intervenção federal? Uma figura. Presidente da República. Presidente da República. Professora, onde consta isso? Vamos na minha Constituição, no artigo 84, inciso 10º, tá? São atividades privativas do presidente da República. Então, portanto, ele foi escolhido para decretar a intervenção federal. Mas calma, que tem uma série de coisas antes que ele possa realizar a decretação. Então, compete ao presidente da República decretar a chamada intervenção federal. E, além disso, né? Além disso, o presidente da República, ele precisa ouvir 2 conselhos. 2 conselhos. Que conselhos são esses? O chamado Conselho da República e da Defesa Nacional. Deixa eu falar dos conselhos antes de entrar nas hipóteses. Artigo 90, tá, aqui. Conselho da República, né? Ele vai ter que ouvir. O que é o Conselho da República? Tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional são órgãos de consulta, tá, da nossa presidência, e tem uma diferenciazinha. O Conselho da República está aqui no artigo 89, e o Conselho da Defesa Nacional, ele fica a cargo de questões de soberania e defesa do Estado democrático. Por que ele vai ouvir isso? Quando o presidente da República vê ali a possibilidade de intervenção federal, porque eu estou falando agora da espécie de intervenção federal, ele precisa consultar no sentido de averiguar a necessidade, tá? A necessidade dessa intervenção federal, se de fato é necessário ou não. Tanto é verdade que, para ele considerar isso, olha quem vai compor esses conselhos, né? Aqui o vice-presidente da República,
presidente da Câmara, presidente do Senado, líder da maioria e minoria da Câmara, líder da maioria e da minoria do Senado, ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, e assim vai. O Conselho da República faz o quê? O artigo 90. Ele vai se pronunciar sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Além disso, questões relativas à estabilidade das instituições democráticas. Bem, só de análise do artigo 90, você consegue perceber que o Conselho da República, a sua função fica mais adstrita a problemas graves, claro, são problemas graves, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, mas que a abrangência desse problema, ela é dentro do nosso território, digamos assim, tá? É mais centralizado dentro do nosso território. Já o Conselho de Defesa Nacional, que é também um órgão de consulta, ele já fica mais relacionado a questões de soberania nacional e defesa do Estado democrático de direito. E a competência deste conselho é aqui no parágrafo 1º, opinar sobre questões, né, hipóteses de declaração de guerra, perceba que é uma situação que já tem uma abrangência maior. Celebração de paz, também opina sobre o estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, e assim por diante. Deixa eu só olhar aqui o chat. Tá? Bem, o que eu quero que vocês saibam desses conselhos? Primeiro, são órgãos de consulta do presidente da República. São órgãos de consulta do presidente da República. Segundo, o presidente da República, ele faz a decretação da intervenção federal e deve ouvir esses conselhos previamente, tá? Vamos voltar no artigo 34, que é a nossa análise. O artigo 34, tá? Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Artigo 36 aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Não. Bom. Bem, olha só. O presidente, ele deve ouvir, né, esses conselhos. Eu vou fazer uma pergunta. Se, eventualmente, esses conselhos, na análise da questão de intervenção federal, cheguem à conclusão de que a medida é ineficaz, ou seja, que é possível resolver aquele problema naquele estado de uma maneira tranquila. O presidente da República ainda assim pode decretar a intervenção ou será que ele estaria cometendo eventualmente algum abuso, repercutindo até mesmo em crime de responsabilidade? E aí, esse parecer, ele vincula o nosso presidente ou não, pessoal? O que vocês têm a dizer? Vai vincular o presidente ou não? Tem alguém aí? Acho que todo mundo foi embora, me deixou aqui. Estou aqui. Fala aí, Gustavo, o que você acha, então, já que você está aí com o microfone habilitado? Esses pareceres do conselho, dos conselhos, eles vinculam o presidente da República ou não? Cortou aqui para mim o som, professora. Pode repetir, por favor? Eu perguntei se os pareceres dos conselhos, né, do Conselho da Defesa Nacional, do Conselho da República, se eventualmente eles se pronunciarem de que a intervenção não deve ser decretada, se o presidente da República ainda assim pode decretar a intervenção ou não. Será que ele pode passar por cima desse parecer? Ou ele vai responder por alguma situação? Eu acho que não, porque assim, como tudo tem que ser passado pelas casas, Congresso, etc. e tal, acho que a intervenção seria da mesma forma. Essa é a primeira ideia que nos vem em mente, né? Até o Wesley colocou aqui que também não, que ele não poderia decretar intervenção. Aí é que eu vou deixá-los um pouco magoados. O presidente da República pode.
Sabe por que que ele pode, mesmo o parecer sendo negativo? Porque o parecer tem Sangue do natureza... cordeiro. Oi? Não, desculpa. Ah, tá. O parecer ele tem natureza opinativa, tá? Ele tem uma natureza opinativa, ok? Ele tem uma natureza opinativa. Daí porque, deixa eu ver, acho que alguém respondeu. Ah, tá. Beleza, Wesley, desculpa. Você só colocou o não, daí eu entendi outra coisa, mas beleza. Então, perfeito. Pessoal, o presidente da República ele pode decretar a intervenção federal, né, a intervenção da União sobre o Estado, ainda que os conselhos digam não, presidente, não vamos intervir. Mesmo assim, ele pode, né, julgando suas razões, a gravidade da situação, não sei, desautorizar e passar por cima e decretar, tá? É permitido que ele faça isso. Bem, então nós estamos falando da primeira hipótese de intervenção, né? Agora as hipóteses de intervenção da União em relação aos estados. O que pode levar à intervenção da União no estado? Vamos para o artigo 34 analisar um a um. Primeiro deles, né? Acho que é um dos mais clássicos aí. Manter a integridade nacional. Bem, quando a gente falou de federação, e vocês viram isso comigo um monte de vezes, quando eu falo em federação, eu falo que o pacto federativo, ele é indissolúvel. Bem, se um ente federativo, um estado, por exemplo, tentar declarar independência, né, ele quiser invocar o direito de secessão, vai ter a intervenção federal, até porque a federação ela não permite o chamado direito de secessão. Então, vamos pensar que, eventualmente, o Rio Grande do Sul, ou Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, como tem alguns movimentos separatistas, decidam dizer assim, olha, sinceramente, estou insatisfeito com a situação, estou saindo fora. Isso, pelo menos constitucionalmente, não é possível. Professora, por que constitucionalmente não é possível? Teria alguma forma de ser possível? Pessoal, uma coisa é o direito, né? Regrar as coisas, outra coisa é o curso da história. Claro, eu sou uma defensora e creio muito que o direito ele é um instrumento de pacificação e de civilidade, mas nós conhecemos que a história muitas vezes passa por cima de qualquer regra, né? Então, seria um absurdo, mas para a história tudo é possível, né? Então, é verdade que o Brasil, a sua história é completamente repleta de golpes. Então, assim, se pode acontecer, é uma outra história. Então, primeira hipótese, manter a integridade nacional, significa que a intervenção ela é feita para evitar a chamada secessão, ok? Já o segundo caso fala em repelir invasão estrangeira, que daí nós temos duas situações no inciso segundo. Repelir invasão estrangeira eu estou falando sobre uma soberania nacional. Alguém quer invadir essa porção do meu território. E se quer invadir essa porção do meu território, eu preciso garantir a soberania nacional. Tá? Preciso garantir a soberania nacional e, portanto, vou intervir naquela localidade para evitar que algo mais grave ainda venha a ocorrer. Essa é a primeira hipótese do inciso segundo. Já a outra parte diz repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Daí eu estou falando de uma instabilidade dentro do meu próprio território. Né? Uma porção, um ente federativo querendo intervir em outro, de modo completamente irregular. Então, o inciso segundo, ele comporta duas situações distintas. Primeiro, uma invasão estrangeira, ou seja, um fator externo. E segundo, um tumulto, uma situação bagunçada dentro do meu próprio território. O terceiro caso, por termo, agrave comprometimento da ordem pública. Bem, este inciso terceiro, ele é um tanto quanto volátil. O que eu quero dizer com isso? Porque ele comporta uma série de coisas. Ordem pública, ela nos traz uma ideia, quando a gente fala disso em direito, de regularidade, disciplina, né, da coisa estar alinhada. Pois bem, ao final desse material que eu montei para vocês, eu coloquei tanto o decreto do Rio de Janeiro, quanto
de Roraima, tá? Vamos só vou pegar e mostrar. Olha o decreto do Rio de Janeiro, que aconteceu no início de 2018, né? É bem recente, eu acho que daí está na memória de vocês em termos históricos. O Rio de Janeiro, vamos ver por quê, né, que eles decretaram a intervenção federal. Aí vem o artigo 1º, vai dizer até quando essa intervenção vai durar, 31 de dezembro. E parágrafo 2º vai dizer qual é o objetivo. O objetivo é por termo, fim, ou seja, né, a grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. E também limitou a segurança pública. Então, na verdade, extraindo o sentido do parágrafo 1º e 2º, o problema ali da intervenção, o que levou à intervenção era um problema de segurança pública generalizado, né? Infelizmente... Professora, Oi? você pode repetir? Eu não sei se para os demais também, mas aqui para mim o áudio ficou bem, bem ruim. Muito falhado. Tá, repito sim. Peraí. Pessoal, eu tentei... deixa eu só... Olha só. Não é que eu desabilitei a minha câmera. Quando eu compartilho a minha tela, eu não sei o que acontece, que minha câmera fecha. Não é porque eu quis. Tá? Não é porque eu quis, não. Aí, ó, eu tô assim, mas eu não consigo compartilhar. Quando eu clico para compartilhar minha tela, automaticamente o meu computador está fechando a minha câmera. Eu realmente não sei como é possível deixar o meu rosto e a tela ao mesmo tempo. Eu teria que dar uma fuçada, que eu tentei dar uma fuçada, confesso que eu não sei. Se alguém souber me dizer, me diga, porque eu não sei como que eu vou fazer. Deixa eu olhar aqui. Não, aqui não é. Enfim, então quando eu compartilhar minha tela, não é porque eu sumi porque eu quis, não. É que ele fecha, tá, automaticamente. Mas vamos lá. Do Rio de Janeiro ali, do Rio de Janeiro, esse decreto, primeiro, ele falou que a situação, a amplitude que a gente vai chamar depois no decreto, era o problema de segurança pública, tá? E de por fim, a questão da ordem pública que estava comprometida. Então, a ordem pública na segurança pública do Rio de Janeiro estava completamente comprometida. E isso levou à decretação da intervenção naquele estado. E que os senhores já sabem que foi completamente frustrada, né? A intervenção do Rio de Janeiro foi um desastre por inúmeras circunstâncias, não mudou muita coisa, na verdade, gastou-se muito dinheiro e os resultados foram extremamente nulos, assim mesmo. São extremamente nulos, tá? A Duda falou que eu tô linda hoje. Pessoal, eu fiz uma live, então hoje eu dei uma caprichada, né? Quando eu vou fazer as lives, eu dou uma incrementada no rosto, né? Mas eu já tô com a calça do pijama. A blusa não é do pijama, né? Tem até um lacinho, assim, e tal. Mas a calça do pijama e a meinha no pé já estão, né? Porque sim, né? Depois para tirar essa maquiagem vai dar um trabalho. Dá trabalho, né, prof? Mas tá linda, arrasou. Adorei a maquiagem. Você tirar aquele negócio, porque assim, né? Gente, os meninos, né, eu não sei, pode ser que tenha menino que se maqueie também, né? Mas assim, quem não faz maquiagem, gente, você passa corretivo, você passa base, sela a pele, e passa blush, iluminador, é sombra, é lápis, é rímel. Gente, vocês não têm noção. Pior. Não, hoje eu não tô com a meia do palhaço do Mac, não. Hoje é uma meia esportiva normal, um chinelinho da Adidas. Hoje não é. Eu tenho uma coleção de meias aqui, pessoal. Eu adoro essas meias. Na verdade, é assim, né? Eu faço esses negócios das meias, é mais por... Nossa, tá tão difícil nessa pandemia, tá tão cinzento, assim, que eu falei, gente, em casa você não vai ficar usando roupa, assim, vestido. Você tem em casa, né? Eu falei, vou comprar umas meias coloridas pra ficar fazendo graça, porque senão eu vou surtar. Mas deixa eu voltar. Tá, só o comentário. Lá no Rio de Janeiro, então, o problema ali central era a questão da ordem pública na segurança pública do Rio de Janeiro. Pessoal, tem a opção também de eu não compartilhar a tela, tá? E ficar só no meu rosto. Aí vocês decidam. Eu vou comentando, se você tiver com material aí, para mim tanto faz, na verdade.
vocês vejam o que é melhor, tá? O que é melhor. Vou ficar um pouco no meu rosto aqui, já que vocês estão com saudade da minha cara, né? Que hoje não está lavada, hoje está até digna, inclusive. Bem, então, a terceira hipótese do artigo 34 é por termo a grave comprometimento da ordem pública. E aí vem o inciso 4º, que vai dizer que também é possível decretar a intervenção quando for necessário garantir o exercício dos poderes. Isso significa dizer que é possível decretar intervenção quando algum dos poderes daquele Estado estiver coagido, ok? Ele estiver com algum problema que ele não está conseguindo desempenhar as suas funções. Por exemplo, pode ser que o Poder Legislativo não está conseguindo trabalhar, ou o Poder Executivo também. Um poder está interferindo no outro, está ocorrendo algum problema, tá? Está ocorrendo algum problema. Depois, nós vamos ter uma outra hipótese, que é a reorganização das finanças do Estado, em virtude do quê? Suspendeu o pagamento de dívida fundada, o Estado não está pagando por mais de 2 anos, salvo motivo de força maior, e também se o Estado não estiver repassando receitas tributárias, né, arrecadação, aos municípios, porque tem uma questão orçamentária que precisa ser seguida, e se o Estado eventualmente descumpre isso, também enseja a intervenção federal. O inciso 6º, eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque a gente vai retornar nas espécies, logo em seguida. O inciso 6º é outra hipótese em que é possível decretar a intervenção federal para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Esse inciso 6º, ele nos traz a seguinte ideia, perdão. Vai ocorrer a intervenção federal para se fazer cumprir a lei, ok? Só que diz que vai prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, de modo que a intervenção federal, neste caso, só vai ocorrer se não houver uma possibilidade de resolução judicial da questão. Porque se for possível debate via processo e solução da questão, é por ali que a coisa vai se resolver. Mas se não está dando certo via processo, aí eu vou falar em intervenção federal, lá no artigo 34, inciso 6º. E o inciso 7º, esse eu comentei muito breve, antes de chegar à intervenção, que é quando houver violação dos princípios constitucionais sensíveis pelo Estado. Falei disso já um pouquinho. Quando o Estado não segue esses princípios constitucionais sensíveis, como a proteção dos direitos da pessoa humana, autonomia municipal e assim por diante, aí também pode ocorrer a intervenção federal. Essas são as hipóteses, né, de intervenção federal. Só que a gente precisa agora saber como é que isso vai acontecer de fato. Tem alguns ritos para que isso aconteça. Então, vamos para as espécies de intervenção federal. Eu vou fazer por tópico aqui, mesmo que vocês não estejam anotando, e vão anotar isso depois na hora de estudar, mas eu vou organizar mentalmente para vocês entenderem. A primeira espécie de intervenção federal, tá, lá do artigo 34, nós vamos subdividi-la em espontânea, provocada por solicitação, provocada por requisição e provimento de representação. Tá, então vamos para a primeira, que é a espontânea. Na espontânea, a intervenção federal espontânea, ela parte diretamente do nosso chefe do Executivo Federal, que é o presidente da República. Essa é tranquila no sentido de entender. O presidente da República identifica o problema, ele vai intervir. Ok? No artigo 34, quais são os casos em que o presidente da República, olhando para o problema, consegue intervir de forma espontânea, ou seja, sem provocação, sem que alguém solicite, sem que alguém peça essa ajuda? O inciso 1º, manter a integridade
nacional. Ok? Primeiro caso de intervenção espontânea do presidente, 34, inciso 1º. Segundo caso, 34, inciso 2º, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Também ninguém precisa falar, olha, presidente, está acontecendo uma situação grave ali, vai ter que intervir. Ele mesmo fala, não, pode deixar comigo, vou fazer intervenção federal. O inciso 3º, que é por termo a grave comprometimento da ordem pública. E o 5º, que é reorganização de finanças. Tá? Então, o primeiro caso, a primeira espécie de intervenção federal é chamada de espontânea, em que o presidente da República age sem provocação. Ele identifica o problema e ele vai ali já lançar mão dos trâmites da intervenção federal. Ok? Então, não vai ter nenhuma solicitação, uma intermediação em que alguém vai solicitar para ele. Aí, o segundo caso, vem a intervenção. O segundo caso é a intervenção provocada por solicitação. E na provocada por solicitação, nós vamos ter que olhar para o artigo 34, inciso 4º, junto com o artigo 36, inciso 1º. Professora, muito rápido, vamos lá. Provocada por solicitação, para eu entender completamente essa solicitação, eu conjugo 2 artigos. O 34, inciso 4º, com o 36, inciso 1º. Vamos entender, então, o que é essa provocada por solicitação, que, na verdade, pedido, né? Solicitar. O 34, inciso 4º. A União, então, vai intervir para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação. Então, beleza. Olha só. O 34, inciso 4º, fala que a União vai intervir para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Professor, você falou que o 36, inciso 1º é importante também? Olha o 36, inciso 1º. A decretação da intervenção dependerá, 1. No caso do 34, inciso 4º, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido. E eu paro aqui. Tem uma outra parte, que é outra modalidade de intervenção. Pessoal, deixa eu fazer vocês entenderem. Vamos fazer aqui um caminho, certinho. Eu estou falando de uma provocação, né, do presidente da República, de uma solicitação de intervenção. Não há palavras aqui desnecessárias ou omissões aqui. O 36 vai dizer para a gente que essa situação em que está havendo uma coação, ou seja, alguém está atrapalhando o andamento correto dos poderes, o 36 vai dizer para a gente quais são os poderes coagidos que vão solicitar. Ok? Quais são os poderes que vão solicitar? O artigo 36, inciso 1º, ele já deixa claro. A solicitação se refere a 2 poderes, executivo e legislativo. Professor, e o Poder Judiciário, não acontece nada? Calma que tem um caso em que o Poder Judiciário vai agir, e não é por solicitação, é uma outra modalidade. Então, perceba o seguinte, a segunda hipótese de intervenção, eu estou falando de uma solicitação, de uma provocação do presidente da República. Por quê? Um dos poderes, quais? Apenas 2 nesse caso, legislativo e executivo, um deles está com algum problema. O executivo está pressionado, não consegue trabalhar, alguma coisa está acontecendo. E esse poder, então, vai falar, presidente da República, eu não consigo trabalhar no Estado, né? Está acontecendo isso e isso, o Poder Legislativo faz isso, e assim por diante, de modo que as funções aqui estão prejudicadas. Vou pedir auxílio, vou solicitar a chamada intervenção federal. Cuidado, a solicitação, então quem solicita? Executivo e legislativo. O presidente da República, ele não vai ter como adivinhar que esse problema está acontecendo, não é tão visível assim. Ele precisa ser informado, precisa ver essa solicitação
solicitação, ok? E aí, nós temos a terceira hipótese. E aí a gente vai tratar do Poder Judiciário tendo algum problema, ok? Só voltando um pouquinho, para a gente esquecer. Eu falei da espontânea, que o presidente da República age sem provocação. Depois eu falei da solicitação em que o Poder Legislativo e o Executivo possuem algum problema, né, estão coagidos, impedidos, e aí quem está coagido ou impedido solicita ao presidente que haja intervenção. Já a terceira hipótese, olha o termo, provocada por requisição. E esse termo é muito importante. A solicitação, o segundo caso, pessoal, a provocada por solicitação, prestem bem atenção, a provocada por solicitação. Vamos pensar que o Poder Legislativo ou Executivo de um Estado X esteja com algum problema e solicita ao presidente que haja intervenção. Vai para o colo do presidente, o presidente vai avaliar. Será que o presidente ele é obrigado a intervir ou ele tem discricionariedade para agir? O que vocês acham? Por solicitação. Está acontecendo um problema com o Legislativo e Executivo do Estado, aí vai lá o Poder, solicita, pede ao presidente para que ele faça a intervenção e, de repente, o presidente precisa avaliar. Ele vai ter que intervir ou ele tem discricionariedade? Tem discricionariedade? Eu acho. Isso, Duda, perfeito. O presidente da República, neste caso, ele tem discricionariedade. Ele pode agir como pode não agir, tá? Ele não é obrigado, isso também, Wesley, ele não é obrigado a intervir. Depende do juízo dele, falou, olha, sinceramente, acho que não é o caso de intervenção, não vamos se meter nisso, deixa que eles se resolvam lá, procurem outro meio de solução desse conflito, mas ainda não é o caso de intervenção, né? Então, ele tem essa possibilidade de agir ou não. Cabe ao presidente da República decidir, ok? Então, na solicitação... Professora, Oi, Gustavo. posso fazer uma pergunta? Sim, quem está falando? Eu não estou vendo quem está falando. É o Gustavo. Sim, é que não apareceu. Ele pode se manter silente, se manter omisso, ele simplesmente não responder nada sobre isso? Tipo, falar, não existo. Olha, o silêncio dele vai importar em quê, nesse caso? Vai importar que, na verdade, ele não vai intervir, né? Mas não tem, assim, no sentido de, tem que ser uma manifestação expressa. Se houver a solicitação ele se manter omisso, na verdade, significa que ele não está nem aí, não vai fazer intervenção, né? Não vai fazer intervenção, ok? Então, a omissão dele, nesse caso, importa de nada. Importa a recusa. Agora, terceiro caso, pessoal. Terceiro caso é provocada não por solicitação, mas por requisição. Professora, tem diferença? Tem sim, hein? Tem sim. No terceiro caso, nós temos ainda dentro deste terceiro caso, duas situações. Então, A e B. O primeiro deles é quando o Supremo Tribunal Federal requisita que haja intervenção. Por quê? Porque o Poder Judiciário do Estado está sendo coagido. E o Poder Judiciário, nesse caso, encaminha ao Supremo, o Supremo avalia a questão e requisita ao presidente da República a chamada intervenção federal. Perceba que o caminho mudou, hein? Bastante. Nesse caso, o Poder Judiciário é o poder que está sendo coagido, vai para o Supremo avalia e fala, beleza, é o caso de intervenção de fato. Intervenção de fato, ok? Pois bem, e aqui eu vou fazer uma pergunta. Nesse caso, o presidente tem discricionariedade? Não. Vou abrir isso. Não, por quê? É porque, como é que é a palavra que você usou, professora? Não é solicitado, ele é... Requisitado. Requisitado. Quando você é requisitado, você tem, né, uma obrigatoriedade, eu acho. Sim. Tá, tem obrigatoriedade, e eu ainda vou mostrar para vocês qual é a consequência do descumprimento
dessa requisição do Supremo. Agora eu vou ter que compartilhar minha tela, tá? Então, meu rosto vai sumir. Eu vou compartilhar para vocês verem qual é a responsabilidade do presidente da República neste caso. Pessoal, antes de mais nada, eu estou aqui aberta, né? Aqui eu abri para vocês a Lei 1079 de 1950. Nossa, professora, está bem desatualizada. Essa é a nossa lei de crimes de responsabilidade. Tá? Crimes de responsabilidade que podem levar ao famoso impeachment, né? Então, nós temos aqui a forma como esse... Enfim. A forma como o processo de impeachment ou de impedimento, né? Porque esse é o termo, né, que a gente traduz, a pessoa sofrer impedimento, é a mesma coisa que falar que a pessoa sofreu impeachment, ela está disciplinada nessa lei, bem antiga, inclusive. Olha só, um dos casos em que pode levar ao famoso impeachment está no artigo 12 e está aqui relacionado à nossa matéria de agora. Pois bem, artigo 12, tá? Que vai falar dos crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias. Então, o presidente da República que deixar de atender à requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral está sujeito ao crime de responsabilidade. Pessoal, os crimes de responsabilidade, eles são muito diferentes dos crimes lá que a gente vai ter no Código Penal, tá? Aqui são questões de decisões políticas, decisões administrativas que levam, né, tem o nome de crime de responsabilidade, mas são infrações político-administrativas que nós chamamos, tá? Então, está disciplinado aqui, e se de fato houver o descumprimento dessa requisição do Supremo, o presidente da República vai bater aqui, ó, no artigo 12, inciso 3, né, número 3, na verdade, número 3, ele vai responder por crime de responsabilidade. Depois, tem o segundo caso em que vai acontecer uma requisição também ao presidente da República, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, o primeiro caso de requisição, que é a terceira hipótese que a gente está vendo, está aqui no artigo 34, inciso 4º. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Para você entender como que isso vai acontecer, você precisa, neste caso, daí, ir para o 36 também, segunda parte. Lembra que eu falei que ele tinha duas? O primeiro era do Poder Legislativo e Executivo, mas esse solicita, vocês não requisitam. E a segunda parte fala de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for contra o Poder Judiciário. Ok? Então, a terceira hipótese lá que a gente está vendo, espontânea, provocada por solicitação e agora provocada por requisição. A primeira situação é aqui, vai depender de requisição do Supremo Tribunal Federal. Ok? De requisição do Supremo Tribunal Federal. E ainda, nós temos uma outra situação envolvendo o Poder Judiciário do Estado que pode levar aí a intervenção federal, que é aqui, ó, relacionada ao Poder Judiciário também. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Só que só isso aqui não responde muita coisa. A gente precisa descer e ir para o 36, inciso 2º. Opa, passei. O inciso 2º. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Neste caso, ela depende de requisição, primeiro, do Supremo, do STJ ou do TSE, tá? Ou do TSE, ok? Ou do TSE. Só que aqui eu estou falando sobre o quê? Descumprimento de ordem de decisão judiciária. Ninguém está seguindo a ordem que foi dada pela autoridade competente, está tendo um problema relacionado a isso. Mas não necessariamente que o poder vai estar coagido na segunda hipótese. Eu estou falando de descumprimento de ordem judiciária. Para eu saber se vai ser matéria do Supremo, do STJ ou do TSE,
eu vou ter que olhar qual é a situação, qual é a natureza da medida que está sendo descumprida. Sabendo a natureza dela, se matéria eleitoral, matéria constitucional, não sei, aí cada um destes órgãos serão responsáveis por requisitar ao presidente da República. Então, só para recapitular, nós vimos a espontâneo, o presidente age por si só, ninguém provoca ele. O segundo, por solicitação, em que, deixa eu voltar aqui para o meu rosto, né? Pode compartilhar. Então, abre a câmera. Pronto. Bem, então a gente viu o espontâneo, que o presidente age por si só. Depois, a provocada por solicitação, em que o Poder Legislativo e Executivo estão sendo coagidos ou impedidos de atuar. E, neste caso, o presidente pode ou como não pode intervir, vai caber a ele avaliar se vai intervir. O terceiro caso, a provocada por requisição, que tem duas situações envolvidas. Primeiro, o Poder Judiciário está sendo coagido e o Poder Judiciário local vai requisitar o Supremo, pedir para o Supremo dê seguimento e requisite ao presidente da República, tá? Requisite ao presidente da República. E o segundo caso, estou falando de descumprimento de ordens judiciárias e, neste caso, compete ao STF, STJ e TSE requisitar ao presidente da República. Nessas situações da terceira hipótese, lembre-se sempre, o presidente está obrigado a decretar a intervenção, sob pena de crime de responsabilidade, tá? Daí o lombo vai arder se ele não decretar, tá? Se ele não decretar. E ainda nós temos uma última espécie, a última espécie, que é aquela que vai violar os chamados princípios constitucionais sensíveis, tá? Licença, eu vou projetar aqui de novo a tela. Pega aqui. Compartilhar. Vamos botar aqui. Tá. Então, a última hipótese de intervenção federal é a chamada provocada, dependendo de provimento de representação. Nossa, professora, agora lascou de vez. Lascou de vez. Vamos tentar entender essa última hipótese. A última hipótese, ela vai se referir ao artigo 34, inciso 7º, tá? Que é aquela que vai falar sobre princípios constitucionais, especificamente os princípios constitucionais sensíveis. E junto ao 34, inciso 7º, você vai precisar, para compreender exatamente a sua totalidade, do artigo 36, inciso 3º, que é o quê? A decretação da intervenção dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do PGR, que é o Procurador-Geral da República, o chefe máximo do Ministério do Ministério Público, tá? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público, hoje na figura do senhor Augusto Aras, tá? Hoje ele está sentado na cadeira da PGR, que a gente chama. Na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à lei federal. Pois bem, o que isso quer dizer? Na verdade, nós temos aqui, esta matéria, ela dá uma avançada. Por que ela dá uma avançada? Porque isso aqui tem um nome. Isso aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Meu Deus, professor, direito constitucional é lazarento. Calma, não fique tão triste assim, vai dar tudo certo, tá? Tô brincando. Pessoal, mas o nome disso aqui é ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Como assim, professora? Depende que o Procurador-Geral da República faça essa representação perante ao Supremo, para que o Supremo avalie e dê o chamado provimento, para que, de fato, a intervenção aconteça. Só que esse provimento vai ter que ser baseado em quê? Em que o Procurador-Geral da República vai se apegar, né? Vai se apegar para conseguir fazer essa ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, vamos aos motivos que vão levar ele a isso. Primeiro, quando o PGR identificar situações que violem, né,
a forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta. Olha só, como que isso pode acontecer? Porque assim, você fala, tá, mas violou isso aí, mas como que viola? Como que vai violar isso aí, por exemplo, autonomia municipal? Pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer que essa violação a esse princípio constitucional, ela seja feita mediante atos normativos, em sentido amplo. Lei, decreto, enfim, tudo isso pode violar isso aqui. Tem uma lei estadual que, por exemplo, não respeita direitos da pessoa humana. Tá? Então, pode ser tanto no campo normativo, né? Tanto no campo normativo, como em atos administrativos, ou seja, atos administrativos são tomadas de decisões pelo poder. O poder do Estado está agindo de maneira que fere o artigo 34, inciso 7º. Pessoal, deu para entender o que é esse último caso em que nós temos... Deixa eu terminar de vir para o meu rosto aqui. Deu para entender este último caso em que tem que haver, na verdade, uma ação. A gente vai ter uma ação mesmo, né? É uma ação constitucional. É processo constitucional. O professor não sabia nem que tinha processo constitucional. Tem processo constitucional. Tá? Em controle de constitucionalidade, quando a gente vai estudar as ações de constitucionalidade, controle abstrato, concreto, é processo puro. Tá? É processo puro, claro, voltado para o direito constitucional, sem dúvida. Pois bem, o último caso, então, eu estou me referindo a uma ação que o Procurador-Geral da República deve realizar perante o Supremo, né, desde que aponte que os princípios constitucionais sensíveis, um ou mais de um, estão sendo violados. Como é que isso pode ser violado para ele conseguir fundamentar a sua ação, né? Pode ser tanto por atos normativos, ok, leis mesmo, ou atos administrativos, decisões políticas daquela localidade que estão sendo tomadas e que vão de encontro aos princípios constitucionais sensíveis. Só para fechar e recapitular. Vou tomar uma água aqui. Então, as espécies. Nós temos espontâneo, já falei, né? 1000 vezes. O presidente da República vai sozinho e fala, vou decretar intervenção, no caso do inciso 1, lá, da questão da integridade nacional, a questão de repelir invasão estrangeira, a questão de unidade federativa intervindo em outra, também a grave comprometimento da ordem pública e reorganização de finanças. Já a provocada por solicitação é o poder legislativo e executivo tem algum problema no sentido deles estão sendo impedidos de desenvolver as suas atividades com a regularidade, e eles falam, presidente, preciso do senhor, que o senhor decrete a intervenção, porque eu não consigo trabalhar. Na provocada por solicitação, o presidente da República, ele pode, como não pode, intervir. Depende dele, do juízo que ele vai achar ali conveniente ou não. Na provocada por requisição, olha o nome, né? Requisição. Tem o sentido de força. Eu estou brigando, exigindo que você faça. Na provocada por requisição, nós temos duas situações envolvidas. Portanto, duas hipóteses de provocada por requisição. Primeiro, o Poder Judiciário está ali, de mãos atadas, impedido, né? Sofrendo uma coação. E aí, o Supremo Tribunal Federal vai se movimentar e requisitar o presidente da República. De outro modo, também pode acontecer que decisões judiciais não estão sendo levadas em consideração, estão sendo desrespeitadas, e, neste caso, pode ser o STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral, vai depender da matéria, ou seja, do que foi desrespeitado efetivamente. Neste caso, esses requisitam ao presidente da República para que ele atue. Cuidado, na provocada por requisição, o senhor presidente da República deve intervir sob pena de crime de responsabilidade. E, por fim, a última, eu estou falando de uma ação mesmo, uma ação constitucional, em que o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público,
identifica a violação a princípios constitucionais sensíveis, né, que são esses do 34, inciso 7º, seja por meio de uma lei que foi editada ou um ato administrativo que foi praticado, e ele vai ajuizar essa ação perante o Supremo, e o Supremo vai dar provimento, ou seja, realmente analisar que houve essa situação e vai decretar a intervenção, vai, né, enviar o presidente da República para que ele também faça. Ok? Então, as espécies, né, elas têm alguns detalhes importantes, então cuidado com esses detalhes, porque fazem diferença na hora de analisar a questão. Agora a gente precisa avaliar o que deve constar o decreto de intervenção, tá? O que precisa ter o decreto de intervenção? Vai ser por meio de decreto, o presidente da República vai decretar, ou seja, ele precisa também ter um documento que vai orientar essa intervenção federal, que não vai correr às soltas, né? Tem que ter umas regrinhas. Vamos lá, então. Esse decreto de intervenção, eu vou projetar a tela para a gente observar aqui na Constituição quais são as situações que devem conter no decreto interventivo. Pois bem, o artigo 36, parágrafo 1º. Pessoal, o artigo 36, parágrafo 1º, ele vai nos dizer o que deve conter o decreto de intervenção, ok? Então, o que vai ter? O decreto de intervenção precisa especificar a amplitude. O que é amplitude? Amplitude é eu dizer o que efetivamente vai sofrer nessa intervenção federal. A questão, como aquele do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro definiu a amplitude. Qual? Segurança pública. Isso é amplitude. Eu disse que a segurança pública precisava de medidas para serem restabelecidas essa ordem. Portanto, a saúde está fora da intervenção, perceba? Eu preciso dizer no que eu estou intervindo. A educação não sofreu intervenção lá, pelo menos em princípio, né? Então, a ideia de definir amplitude é eu dizer efetivamente onde é que eu estou metendo o bedelho. Naquele caso, a segurança pública. Vamos olhar o 36, depois eu vou descer no decreto ali, naqueles que existiram mesmo, né, em 2018, e a gente identifica esses elementos. Depois de definir a amplitude, também precisa conter o prazo. Lembre-se, princípio da temporariedade. A intervenção federal não é eterna. Por quê? O princípio que norteia a intervenção federal é que ela seja temporária, porque a autonomia é regra. E essa autonomia precisa ser restabelecida assim que o problema for solucionado. Ok? Depois, condições de execução. Como é que vai se desenvolver efetivamente essa intervenção? Ok? Como é que vai acontecer? E ainda, no que couber, nomeará o interventor, né, que é a autoridade responsável pela situação em si, e depois vem no finalzinho dizendo que será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Agora a gente não vai falar de Congresso Nacional, vou falar na sequência. Antes, vamos ver aqui, nos exemplos práticos dos decretos que nós temos, aqueles elementos, né? Acho melhor abrir diretamente. Deixa eu pegar aqui o número do decreto. Decreto 922, 2018. Abrir diretamente na internet, acho que vai ficar melhor para ver. Aqui. Tá. Então, esse é o decreto do Rio de Janeiro, tá? Esse decreto, só para vocês terem ideia, ele, ficou até dia 31 de dezembro, mas o seu início mesmo foi o dia 16 de fevereiro. Aqui, ó, este decreto entra em vigor na data de publicação. Foi no dia 16 de fevereiro de 2018. Vocês sabem muito bem que essa intervenção federal, ela foi fracassada, né? Não teve muita solução, inclusive, logo que foi decretada a intervenção, aconteceu um homicídio na cidade que até hoje não foi resolvido, que é o homicídio da Marielle Franco, né?
que até hoje repercute muito, com razão, porque tem muita coisa não respondida naquele caso, e então colocou em xeque essa intervenção, né? Mas, enfim, esse foi um dos problemas, né? Tiveram outros tantos. Bem, eu falei então que precisa definir a chamada amplitude. Veja, ó, amplitude, no que eu vou intervir? Segurança pública, tá? Segurança pública. Bem, condições de execução, né? Ou seja, como é que eu vou fazer essa intervenção no Rio de Janeiro, dentro da segurança pública? Para isso, tá? Nós vamos olhar o artigo 3º, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º aqui, sabe? Veja, antes de falar das condições de execução, neste caso aqui, nós tivemos a nomeação de um interventor, tá? Que pode ou não pode existir, como o artigo 36 diz, mas nesse caso teve. E o interventor aqui, inclusive, foi o general do Exército, Walter Souza Braga Neto, que atualmente, inclusive, está junto ao governo federal. Ele foi o interventor no Rio de Janeiro, nomeado pelo Michelzinho Temer, tá? Michel Temer nomeou Braga Neto para ser o interventor. Como é que esse cara aqui, né, vai fazer a missão mesmo, porque é uma missão isso aqui. Como é que ele vai desenvolver essa missão? Bem, vai dizer que o interventor fica subordinado ao presidente da República. Depois fala que o interventor, a condição de execução, pode requisitar, se necessário, recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro, afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. E assim vai, ou seja, vai descrevendo como é que vai ser feita a intervenção. Então, a gente falou de amplitude, que é no que eu efetivamente vou intervir, o prazo de duração. Como é que eu descubro o prazo, professora? O artigo 1º fala que vai até dia 31 de dezembro. Professora, e o início? Vamos para o final. No final, você descobre o início. Olha aqui, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Tá, mas quando foi publicado? 16 de fevereiro de 2018. Então, a intervenção do Rio teve prazo certo? Teve. Início, 16 de fevereiro. Término, 31 de dezembro de 2018. Ok? Conseguiu identificar? E também, condições de execução, a gente acabou de falar que estão descritas aqui, como é que elas vão acontecer. E, por fim, a indicação do interventor, se necessário. Tem interventor? Tem interventor. Está no artigo 2º. Então, o decreto preenche a contento o artigo 36, parágrafo 1º, né? Está bem completinho, está descritivo. Veja que não é um documento grande, pequeno, né? Mas ele é suficiente, preenche o que for necessário, tá? Controle o que for necessário. Agora a gente vai começar a conversar, né, para ser o último assunto da aula, digamos assim. Bem, então vamos pensar. A intervenção vai acontecer, seja ela de qual for natureza, espontânea, por solicitação, por requisição, enfim, que seja, né? Muito bem, o decreto foi feito, está aqui o decreto. Vem agora uma etapa, perceba que é difícil aprovar esse negócio, tá? É um negócio que demanda uma série de coisas. Vem agora a necessidade de haver um controle da intervenção federal. Alguém precisa controlar esse negócio. O presidente vai decretar, mas não é de forma desregrada, tá? De forma desregrada. Bem, que controle é esse, professora? O Poder Legislativo, ele vai apreciar o decreto da intervenção federal, tá? Ele vai apreciar o decreto de intervenção federal. Onde, professora? 36, parágrafo 1º. Nesse finalzinho aqui, ó. Será submetido, o decreto ele vai ser submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado. Professor, você não falou ainda de Assembleia Legislativa. Eu não falei ainda porque é a intervenção daí estadual, que vem no final da matéria de intervenção, tá? Mas vamos ficar aqui no Congresso. Será submetido ao Congresso no prazo de 24 horas.
Tá, professor, o que o Congresso vai fazer no final das contas? O que ele pode fazer? Ele recebe o decreto de intervenção e o que ele vai fazer? Olha, o decreto, ele vai aprovar, o Congresso ele pode aprovar, e até aí, perfeito. Aprovou, toca o barco, vamos para a intervenção. Professora, pode rejeitar? Pode rejeitar. E nesse caso, professora, se ele rejeitou, o presidente da República pode continuar com a intervenção? O que vocês acham, pessoal? Nesse caso, o presidente vai seguir com a intervenção ou não? Hã? Tem alguém aí? Ninguém? Vocês estão aí? Tem. Eu não sei, prof. O que você acha? Eu não consegui entender direito. Qual parte você não entendeu, Duda? O Essa Wesley daí acha que que você tá não. explicando. Bom, a gente está falando agora, deixa eu vir aqui para o meu rosto, né, para vocês me verem. Deixa eu parar o compartilhamento. Pronto, ativei a câmera. Bem, a gente está conversando agora, né? Vamos pensar que a intervenção federal ela vai acontecer. O presidente, seja qual for a forma, espontânea, por solicitação, por requisição, provocada aquela por mediante representação lá do provimento feito pelo PGR, ela vai acontecer. Então a gente está nessa fase, né? Está nessa fase. A intervenção está na iminência de acontecer. Aí o presidente vai fazer o decreto de intervenção. Eu vou intervir. Vai começar a redigir o decreto. Ele redige esse decreto e deve enviar ao Congresso, para que o Congresso analise, ok, o mérito da questão e aprove ou não aprove. Aí eu perguntei se o Congresso aprovar. Beleza, não tem que discutir. Aprovou, vamos para a intervenção. Não tem problema. O Congresso falou, ó, o decreto está ok, tem que intervir mesmo. E eu perguntei se, de repente, o Congresso fala assim, não vai intervir, não. Vamos rejeitar esse negócio. Rejeita o decreto de intervenção. E aí eu questiono, se o presidente da República, mesmo assim, tendo recebido esse não do Congresso, ou seja, de que não era o caso para intervir, se ele pode seguir. É mais ou menos aquela questão dos conselhos lá da República e da Defesa Nacional que eu perguntei. Se os conselhos derem parecer no sentido de não intervir, o presidente da República pode ou não pode seguir com a intervenção? Agora, eu estou perguntando, no caso do Congresso, se uma vez o Congresso disser não, se ele pode intervir. Wesley falou que não, no sentido, pelo que entendi, Wesley, de que ele não pode intervir se o Congresso falar não, é isso? Eu acho que não também, prof. Porque você falou que era o executivo e o legislativo, né? Que tinham que dar o aval. O Congresso é o legislativo. Isso, o Congresso é o legislativo. Sim, então, aí ele não deu aval, daí o presidente não pode continuar. Aham. E por que ele não pode continuar? Pode falar. Eu acho que vai poder sim. Da mesma forma que, igual mandar um negócio pro Congresso, quer dizer, ao contrário, né? O Congresso manda o presidente veta, o Congresso vai e derruba, né, o veto. Será que assim também seria? Nesse caso, o presidente manda, o Congresso faz, ele, sei lá. Aí é que tá. Nesse ponto, gente, esse controle que o Congresso está fazendo sobre o decreto, se ele falar assim, não é para intervir, o presidente da República não pode intervir. Professora, mas e se intervir? Ele vai cometer crime de responsabilidade. Vou mostrar para vocês. Se o presidente, uma vez que ele recebeu esse não, né, do Congresso, o Congresso falou assim, ó, cara, não é para intervir. E ele fala, vou intervir sim, né, vou intervir, eu vou mandar, enfim, vou fazer o Huawei. Se ele decidir fazer essa intervenção, passando por cima da rejeição do Congresso, ele vai parar aqui, ó. O artigo 85 fala de crimes de responsabilidade também, tá? Os crimes de responsabilidade que levam ao impeachment, eles estão tanto, de certa forma, descritos na Constituição, quanto na Lei 1079, que a gente conversou.
Então, são crimes de responsabilidade usados pelo presidente da República que atentam contra a Constituição Federal e especialmente contra, olha o inciso 2º, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Se ele passar por cima, né, daí vai entrar aqui, né? Se ele passar por cima do Congresso, né, que desautorizou, ele está ferindo a autonomia do poder legislativo, tá? Porque cabe ao poder legislativo exercer esse controle e esse parecer, ao contrário do Conselho da Defesa e o Conselho da República, ele é vinculativo. E por ser vinculativo, se ele desrespeitar, ele cai nisso aqui, crime de responsabilidade, tá? Vai ter crime de responsabilidade. Aliás, este artigo 85, inciso 2º, ele tem sido invocado muito agora, né? Eu estou dizendo, esse atual governo, por conta de algumas verbalizações do nosso presidente da República, de fechamento do Congresso, fechamento do STF, e poderia entrar aqui, tá? Poderia ser enquadrado aqui. Professor, por que esse processo de impeachment não anda, vai rolar, não vai? Pessoal, eu não sei te dizer. Sabe por que eu não sei te dizer? Porque o processo de impeachment, ele é um processo político mesmo, tá? Essa é a característica dele. Ele tem uma série de coisas que demandam. Não é um processo jurídico que é instaurado, você fala, pô, eu sei como que vai acontecer. No processo de impeachment, nós dependemos da Câmara liberar esse processo, e aí instaura o processo no Senado, enfim, é um negócio muito complicado mesmo de acontecer, tá? No sentido de... No Brasil tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, exatamente isso, Gustavo, concordo com você. Eu não sei, por exemplo, hoje a gente não sabe que não vai rolar. Pelo menos eu acho que, por enquanto, não rola. Amanhã eu não sei, gente. Vai depender do humor da Câmara, vai depender, eventualmente, de uma canelada mais forte entre executivo e legislativo, né? Nós sabemos que o presidente da República está se movimentando no sentido de se aproximar de alguns partidos que são decisivos ali no poder legislativo. Então, assim, é todo um pano de fundo político, né? Não ideológico, não estou falando que ele está certo, que ele está errado. Muito pelo contrário. Estou dizendo que esse processo de impeachment, ele sofre com esse pano de fundo político, tá? Assim como foi na época da Dilma, que muita coisa aconteceu para que aquele processo de fato fosse votado, né? O que aconteceu, professor? A Dilma virou as costas para o senhor Eduardo Cunha, e aí vocês sabem a história, né? Ele liberou o processo para votação, ele foi preso, enfim, é uma coisa que é imprevisível, tá? É imprevisível. Hoje, nós temos impeachment. Amanhã, não sei, tá? E vou dizer para vocês, se a gente olhar qualquer governo, esse, o outro, o anterior, e a gente for retrocedendo na história do Brasil, gente, você sempre vai achar motivo para dar um processo de impeachment, tá? Porque é tanta coisa, mas tanta coisa, que se forçar bem, dependendo, né, dá para achar sim. Mas o que eu quero dizer para vocês? O processo de impeachment, a gente vai ver mais adiante na nossa disciplina, ele é um processo muito político mesmo. Essa é a característica dele. E ele, gente, vai sofrer com o que está acontecendo no Brasil. A conjectura vai dizer se a gente vai ter ou não vai ter impeachment. Então, depende. Às vezes, claro, a própria imprensa ativa o modo impeachment, né? Do tipo, não aguento mais esse cara, e isso força também que os nossos parlamentares acabem tendo que dar uma resposta. É tanta coisa envolvida, assim, que a análise ela não dá para ser tão jurídica. Tem que ser jurídica, claro, eu vou falar para vocês, ó, fase essa, fase aquela, mas eu quero dizer que no plano real mesmo da coisa, a gente vai acabar ficando condicionado ao cenário, né? Depende do cenário, vai depender disso e assim por diante, tá? Tá, o que eu estava falando, né? Me empolguei um pouquinho. Do controle do Congresso Nacional. Então, só para ficar claro, o Congresso Nacional, se eventualmente ele disser não ao decreto interventivo, o nosso presidente da República fica condicionado a esse não sob pena de crime de
responsabilidade, tá? Fica condicionado a isso, sob pena de crime de responsabilidade. Deixa eu ver se eu faltei mais alguma coisa para vocês. Pessoal, tá ficando claro? Eu sei que é uma matéria um pouco truncada, assim, né? Muito vai e vem, pode, não pode, tem isso, tem aquilo. É uma matéria tá legal, professor. Tá tranquilo, tá legal. Beleza. Na verdade, bem dizer que quem manda no país é a Câmara, né, professora? Olha, na verdade, era para ser, sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. A ideia é que realmente tem aí uma primazia do poder legislativo, André. Porque o poder legislativo, ele tem uma representação, pelo menos a Câmara dos Deputados, que é o povo, né? O interesse da população defendido pela Câmara. Defende a população? Aí é uma outra história, né? Que daria para a gente ficar bastante tempo discutindo se acontece isso ou não. Mas o poder legislativo era para ele ter um destaque mesmo, tá? É para ele ter um destaque maior, até porque a atividade legislativa é deles, né? O poder executivo é para administrar. Essa é a função do poder executivo, administrar as funções, protege aqui, né? Pensa em plano econômico, como que a gente vai desenvolver, é literalmente para fazer a casa andar, tá? Fazer a casa andar. Aí o poder legislativo empurra, eu quero que você faça isso. Aí vamos ver como é que vai dar. Então, o poder executivo ele tem que administrar mesmo. E o poder judiciário fica ali, né? Esperando a bomba acontecer para poder julgar. Embora o nosso poder judiciário, e aí eu estou falando especificamente do Supremo Tribunal Federal, ele tem legislado, tem administrado e tem julgado, né? O Supremo Tribunal Federal tem aí tido um papel bem interessante. Eu não estou dizendo que é bom, tá? Estou dizendo que é interessante observar o que esse Supremo tem feito, assim. Tem coisa boa, mas tem muita coisa complicada, hein? Complicada. Vocês sabem que o inquérito de fake news tá dando um problemaço, né? Inclusive tem problema, tá? Pelo menos, o análise política. Por isso que eu tô querendo comprar o livro dos 11. Eu tenho. Eu tenho esse livro. Né? Olha, eu não terminei porque não deu tempo. Na verdade, assim, eu vou te recomendar, já que você tocou nesse livro, é do Felipe Recondo. O Felipe Recondo é dono do blog, é um site hoje jurídico muito forte, que é o Jota. E o Felipe Recondo é um jornalista, meio historiador, que ele foi analisar o Supremo. E o primeiro livro dele que ganhou destaque chama Tanques e Togas, também publicada pela editora Companhia das Letras, em que ele vai analisar o Supremo Tribunal Federal na época da ditadura. E você vai ver que era um Supremo Tribunal Federal muito diferente de hoje. Por quê? Apagado, pessoal. O pessoal foi, assim, acuado, mas assim, não podia falar um pio, tá? Aqui, senão a bomba batia neles. E aí, ele publicou recentemente os 11, né, que ele vai dizer que é baseado numa frase de um antigo ministro, em que ele falava que os 11 porque eram 11 ilhas. 11 ilhas por quê? Porque cada um dos ministros decide de forma como quer. Ninguém se comunica, né? Então, quando você olha para o Supremo hoje, você percebe um pouco isso. Né? Você vai ver assim, caiu com fulano de tal, vixe, esse aí vai dar uma decisão assim. Cai com outro, você fala, nossa, aquele ali vai fazer assim. Então, você não vê uma coesão daquele Supremo. Então, eles vão dizer nesse sentido. O Felipe Recondo é excelente. Você não vê um grupo, uma união, uma coisa parcial, uma coisa unida. Não. Só para não dizer que não tem união, nesse momento eu estou vendo uma união em um assunto. Qual? Da Covid-19. Eu vi uma reportagem, pessoal, já vou fechar a aula, tá? Do Gilmar Mendes, e até ele foi questionado. Falou assim, o Supremo Tribunal Federal vai decidir de maneira a flexibilizar medidas de proteção? O Gilmar falou assim, nenhum ministro fará isso. Tanto é verdade que eu tenho visto as atuais jurisprudências, assim, de analisar decreto de prefeito, de governador, se a medida pode isso, se não pode fazer aquilo. Eu tenho notado muito que todos estão bem coerentes. Qual? Proteção da vida. Tá? Proteção da vida. Tanto isso foi sentido muito. Olha como que o direito ele sofre com essas questões políticas no sentido, né, de ser pressionado. Vocês viram que o Bolsonaro fez uma visita surpresa ao Toffoli, né? Eu tenho até o vídeo dessa visita e o Toffoli está visivelmente constrangido, porque o presidente foi lá com o intuito de, cara, vocês precisam me ajudar, meio que assim.
Então, foi uma tentativa nesse sentido. Mas só para te dizer, Gustavo, eu vou tentar localizar um podcast do Salvo Melhor Juízo, que é um podcast muito bom do direito, nossa, muito bom. E ele entrevista o Felipe Recondo, que é esse cara dos 11 que chama, né? E ele vai dizer sobre o Supremo na época da ditadura. Vale muito a pena, em termos históricos, de entender um pouquinho. E por que esse Supremo, pós-Constituição de 88, vai mudar, e aí ele vai ficar mais falando assim, eu quero sentar na mesa do poder. Porque hoje o Supremo disputa poder, né? Ele disputa poder e tem poder. Pro bem e pro mal, tá? Pro bem e pro mal. O Supremo tá dando cartada aí no Brasil. Basta ver algumas medidas que estão sendo tomadas. Acho que esse autor, ele é doutorando em Constitucional, não é? O Felipe Recondo? Peraí, que eu vou pegar o livro aqui, tá? Só um segundo. Deixa eu só fechar a câmera aqui, né? Para o professor não aparecer de pijama. Peraí. Eu não sei onde está o meu Tanques e Togas. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Esse livro aqui que o Gustavo está dizendo, tá? Os 11. Esse livro aqui. Deixa eu ver o currículo do Felipe Recondo. Na verdade, é o Felipe Recondo e o Luiz Weber. O Felipe Recondo é jornalista, sócio fundador do Jota, especializado em informações jurídicas, trabalhou na Folha, no estado de São Paulo, no portal IG. Em 2012, recebeu o Prêmio Oeste de Jornalismo e publicou Tanques e Togas e a Ditadura Militar 2018. Não, ele não é doutorando, pelo menos esse livro de 2019 não consta, tá? Não consta que ele é doutorando. Mas é esse livro aqui que ele está se referindo, tá? Então, o Felipe Recondo, ele acabou de fazer um podcast no Spotify, que é Jota também, tá? Segue lá que ele sempre analisa as decisões do Supremo e são análises muito profundas. As análises dele são excelentes, vale muito a pena. Pessoal, não vou cansá-los mais, tá? Eu acho que já foi... Eu não consegui avançar tanto, assim, como eu, professora, gostaria, mas eu também fico preocupado com a qualidade de absorção do conteúdo. Eu acho que por hoje a gente conseguiu atingir isso. Então, eu agradeço a presença de vocês que estão aqui nesta sexta-feira, né, sobrevivendo aí nessa pandemia comigo. E muito obrigado a todos. Um ótimo descanso e a gente se vê na próxima sexta, tá? Antes, só um recadinho. Ué, cadê a música? Música? Mas a gente já cantou, gente. Aí vocês me quebram. Eu não sei mais cantar música. Deus me livre. Graças a Deus eu fiz direito, porque se eu fizesse música era sofrido, hein? Hoje não tem música, não. A gente vai ensaiar. O Gustavo falou que vai fazer um modão de viola aí. Né? Contratar o Thiago, então. Não, música aí vocês cobrem do Thiago, né? Peraí que eu vou pegar o violão aqui. Não, hoje não. Mas vem cá, ó, só um recado. Eu preciso... na verdade, preciso. Já tá aqui. Eu vou começar a postar só no Teams o material, tá? Material ainda de estado de sítio que a gente nem entrou, mas já está disponível para vocês no Teams. E depois eu vou importar todo o material do Drive do segundo bimestre aqui para o Teams também, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. A gente tá com a voz aí que já tá quase pegando o som, né? Tchau, tchau. Boa noite.